Idoso faz muita força ao tentar evacuar no banheiro, e perde a memória surtando com todos da casa. Quando o Sr. Manuel saiu do banheiro, as pessoas ao redor dele ficaram muito assustadas e surpresas. Tudo ficou bagunçado e ele começou a ficar muito nervoso. Ele olhou em volta, tentando encontrar algo que reconhecesse, mas tudo parecia estranho e distante. Sua esposa e os 2 filhos, também muito surpresos, ficaram parados, sem entender o que estava acontecendo. Depois, quando ele olhou para si mesmo, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele viu que suas calças estavam para baixo e tinha um pedaço de papel grudado na pele de um jeito muito estranho. Todo mundo estava muito assustado. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos e verem a confusão, correram para fora de suas casas. A rua que antes era calma agora estava cheia de gente curiosa e surpresa. Esse grito, um grito que nunca tinha sido ouvido naquelas ruas, parecia um sinal de que algo muito estranho estava acontecendo. O Sr. Manuel, que sempre foi conhecido por ser uma pessoa calma e gentil, estava no meio de tudo isso. Vilma, a esposa de Manuel, estava muito preocupada com a situação. Ela tentou acalmar seu marido. Ao se aproximar dele, algo terrível aconteceu. Manuel olhou para ela com os olhos muito abertos, seu rosto vermelho e estranho, e disse de forma rude: "Você é uma senhora feia que nunca vi antes, o que está fazendo aqui? Saia pela mesma porta que entrou ou chamarei a polícia." Antes de terminar de falar, ele começou a se debater. Estava muito assustado. Sua esposa e filhos tentaram acalmá-lo, mas não foi fácil. Os vizinhos, ao ouvirem os barulhos, perceberam que algo estava errado na casa do Sr. Manuel. Foram até lá e apertaram a campainha. Infelizmente, a situação piorou. Manuel disse de forma confusa: "Vocês não vão me pegar, a tropa 22 está a caminho com armas pesadas." Na verdade, ele estava falando sobre a guerra em que participou quando era jovem. Estava claro que algo estranho tinha acontecido naquele banheiro, deixando todos muito intrigados. Manuela, a filha de seu Manuel e enfermeira de profissão, teve um momento de clareza. Ela sabia que precisava agir rápido para acalmar seu pai. Com isso em mente, ela se dirigiu ao quarto para buscar um kit de remédios. Nele, estava uma injeção contendo um calmante que poderia trazer tranquilidade a seu pai. Ela compreendia que era a única maneira de garantir que seu pai se acalmasse o suficiente para levá-lo ao hospital, onde poderiam avaliar o que estava acontecendo. A situação não podia mais se prolongar, estava se tornando perigosa não apenas para seu pai, mas para todos na casa, especialmente para sua mãe, que já tinha uma certa idade. Manuela retornou ao lado de seu pai, preparada para administrar o calmante. Sabia que cada segundo contava. Manuela, com a voz alta e cheia de preocupação, pediu a todos que mantivessem distância. Ela estava determinada a resolver a situação. Num momento de descuido, seu Manuel, que estava se tornando cada vez mais irreconhecível, acabou batendo com a mão na seringa. Foi uma fatalidade terrível. A agulha foi em direção ao olho do idoso, tornando uma situação já difícil em algo ainda pior. A sala se encheu de choque e desespero. Manuela rapidamente tentou acalmar a situação, chamando por ajuda e pedindo que alguém trouxesse um pano limpo. Era uma corrida contra o tempo para minimizar qualquer dano. Todos ali estavam tensos, sabendo que agora a situação era ainda mais grave. O filho Carlos percebeu que a situação tinha saído completamente do controle. Sabia que precisava de ajuda de pessoas mais fortes. Com pressa, ele saiu de casa em busca de auxílio dos vizinhos. Sabia que só eles ali, da casa, não tinham condições de prosseguir. Rapidamente,
Carlos retornou com 2 homens altos e fortes. Juntos, conseguiram segurar seu Manuel com firmeza, garantindo a segurança dele até a chegada da ambulância. Era uma cena de união e cooperação em meio à aflição. A espera pela ambulância parecia uma eternidade, mas a presença dos vizinhos trouxe um certo alívio para todos. Agora, com a ajuda necessária, eles estavam um passo mais perto de entender o que estava acontecendo com seu Manuel. Algum tempo depois, a ambulância chegou e os paramédicos agiram com rapidez, tomando controle da situação. Administraram os medicamentos necessários para que seu Manuel se acalmasse. Com cuidado, o colocaram em uma maca e o levaram para o hospital mais próximo. Mesmo antes de chegarem ao destino, o idoso acordou e ficou novamente muito assustado dentro da ambulância. Parecia que, com toda sua agitação e adrenalina nas alturas, os remédios não estavam fazendo efeito. Ele estava como se estivesse ligado numa corrente elétrica intensa, cheio de energia e agitação. Os paramédicos redobraram a atenção, tentando manter a situação sob controle. Chegando ao hospital, uma equipe médica aguardava para continuar o atendimento. O que estaria causando essa reação tão intensa em seu Manuel? Felizmente, já na sala de emergência e com medicamentos mais potentes, seu Manuel finalmente apagou. A equipe médica pôde examiná-lo com calma. A boa notícia foi que a agulha da seringa não causou danos irreparáveis ao olho do seu Manuel, aliviando a preocupação de seus familiares. No entanto, o mistério persistia na mente da esposa e filhos do idoso. O que poderia ter causado essa mudança tão drástica em seu comportamento? A incerteza pairava, deixando todos ansiosos por respostas. Depois de voltar à consciência, no quarto do hospital e já podendo receber visitas, seu Manuel tentava entender o que havia acontecido. Ainda um pouco confuso pelos efeitos dos medicamentos, ele olhou para sua esposa Vilma com uma expressão de surpresa e perguntou: "O que aconteceu? Por que estou aqui, nessa cama fria de hospital?" Vilma, preocupada, respondeu: "Você nos deu um susto enorme ontem em casa, depois de sair do banheiro com papel higiênico grudado em você. Foi uma situação difícil e assustadora." A sala do hospital estava impregnada de tensão e curiosidade. Seu Manuel, ainda confuso, buscava entender os eventos que o levaram até ali. Depois de extensos exames e uma série de testes realizados em seu Manuel, finalmente foi descoberta a causa da crise que ele enfrentou no banheiro. Um procedimento cirúrgico tornou-se necessário. Os melhores médicos do estado foram reunidos para oferecer o diagnóstico final. Em um momento decisivo, os médicos convocaram toda a família para revelar o tão aguardado motivo. O Dr. Hilbert, um neurologista renomado, começou a explicar com clareza. "O caso do seu Manuel é muito intrigante, podemos dizer, difícil de acreditar. É uma situação rara. O que aconteceu foi que ele perdeu a consciência por um tempo ao fazer muita força ao tentar evacuar no banheiro. Isso resultou em um vaso sanguíneo se rompendo em seu cérebro, causando uma perda momentânea de memória. No entanto, realizamos uma pequena cirurgia para remover o sangue da cabeça e agora ele está se recuperando bem. Em alguns dias, ele poderá voltar para casa, mas ainda precisará ficar em observação." Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Finalmente, havia uma explicação para o que aconteceu. Seu Manuel estava a caminho da recuperação e a família podia olhar para o futuro com um sentimento de esperança e gratidão. Esse caso é baseado em um fato real que aconteceu na China. Os médicos relataram que esses casos são extremamente raros, mas fazer esforço excessivo no banheiro pode levar a um sangramento dentro do cérebro, causando uma forma de derrame, ocasionando falta de memória. Afirmou a doutora Sarah Jarvis. E assim chegamos ao fim de mais uma história,
deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias curiosas como essa. Até a próxima!